ele acaba conquistando todas as garotas da ilha. Eu sou o Zeon Anime, e bora! Depois que ele caiu do barco durante uma das crises de Poseidon, a tripulação não se arriscou para salvá-lo. Ikuto tentou nadar atrás do navio, mas as ondas disseram que não era o dia dele. Enquanto afundava no oceano, ele se arrependeu de ter fugido de casa. Na manhã seguinte, uma garota chamada Suzu o puxou da água, e sua tentativa de reanimá-lo quase fez Ikuto desejar estar dormindo com os peixes. Ela o levou ao chefe da aldeia, e quando Suzu perguntou por que ele tinha um rabo, a avó confirmou que ele era um homem, fazendo metade da aldeia invadir o lugar, pois não viam um há tempos. Depois que ela os afastou, Ikuto acordou e a velha revelou que ele estava em uma ilha cheia de mulheres que estavam presas ali há anos. Ela também mencionou que não tinham contato com o mundo exterior, e Ikuto ficou instantaneamente deprimido. A mulher apenas disse pra ele se animar e pediu que Suzu o acolhesse até que pudessem resolver as coisas. Mais tarde, na casa de Suzu, ela pediu que Ikuto tomasse um banho, e enquanto ele estava relaxando, ela entrou pra lavar suas costas, o deixando em choque. Mesmo assim, ele permitiu, mas quase perdeu todo o seu sangue quando ela pediu pra ele lavar as costas dela. De repente, a rival autoproclamada de Suzu, Ayane, surgiu da água, e sua situação piorou, fazendo-o desmaiar. Mais tarde, enquanto caminhava pela aldeia, todas as mulheres sedentas começaram a persegui-lo para provar sua linguiça. E depois que Suzu interveio, o chefe veio e revelou a Ikuto que todos o queriam porque ele era o único homem na ilha. Chocado, Ikuto imediatamente correu e tentou sair da ilha de barco, mas um redemoinho o mandou de volta à praia. A velha lhe disse que era impossível sair da ilha por causa dos redemoinhos. Ikuto odiava a palavra impossível, pois seu pai sempre a usava para lembrá-lo de que ele era inútil. Então ele ficou determinado a provar que estavam errados. Depois de várias tentativas frustradas, ele finalmente encontrou uma abertura. Mas então, uma orca apareceu. Irritado, ele jogou seu remo na orca e ela retaliou virando seu barco. Enquanto afundava, Suzu imediatamente mergulhou na água para salvá-lo. E para sua surpresa, a orca também ajudou. Suzu então revelou que a orca estava tentando protegê-lo. O caminho que ele tentou seguir levava ao maior redemoinho que o teria destruído. E Ikuto pediu desculpas à baleia, finalmente concordando que sair da ilha era impossível. Enquanto deitava falando sobre como nunca trabalhou tanto na vida, ele notou que o sutiã de Suzu estava encharcado, fazendo seu instinto virgem ativar. Mais tarde, Suzu contou a Ikuto a história de como todos os homens da ilha foram levados por uma grande onda há 12 anos durante um torneio de pesca. Segundo o chefe, o tsunami ocorria a cada 100 anos, então Ikuto estava há 88 anos de recuperar sua liberdade. Mais tarde, enquanto estava deitado pensando na situação, Ayana tentou sequestrá-lo novamente. Felizmente, Suzu entrou na hora certa e enquanto lutava com Ayane, o pobre Ikuto ficou no meio. No entanto, a perda de sangue dele foi uma reação ao ataque dos seios de Suzu, e como ela não sabia disso, ela jogou o boneco, Ikuto, em direção a Ayane, mandando-a voar para fora de casa. Ela correu para ver Ikuto, mas percebeu que a casa estava cercada pelos vilarejos malucos desesperados pelo leite dele. A chefe apareceu do nada e gritou para todos colocarem seus monstros hormonais de castigo. Depois anunciou que haveria um torneio de esconde-esconde para pegar maridos no dia seguinte para decidir quem ficaria com Ikuto. Todos chegaram assim que o sol nasceu. Ignorando as reclamações de Ikuto sobre ser o prêmio, a velha revelou as regras do jogo. Ikuto teve uma vantagem, mas sem Suzu e seu porquinho Tenkatsu, ele teria sido pego. Enquanto corria, ele não percebeu Rin o observando das árvores, mas Ayane notou, e como não sabia da competição, não pensou muito nisso. Nesse momento, Suzu apareceu atrás dela, usando-a como trampolim para alcançar Rin e impedi-la de capturar Ekudo. Surpreendentemente, Ikuto ainda não sabia que Suzu estava agindo como seu anjo da guarda, e continuou correndo até esbarrar em Chikage. Ela se ofereceu para ajudá-lo a se esconder, já que não estava interessada nele. E Ekudo aceitou, sem saber que ela planejava capturá-lo para a ciência. Infelizmente para ela, Suzu havia sabotado a armadilha, então quando ela a ativou, foi ela quem ficou presa. Seu grito alto entregou a localização de Ekudo, então ele começou a correr novamente. E enquanto Suzu começava a atirar as garotas, ele acabou em uma situação de desenho animado. Depois que ele e Tonkatsu caíram pela cachoeira, Yukino apareceu com um grande pássaro e os pegou antes que Suzu pudesse. Ikuto não lidava bem com alturas, então começou a se debater, fazendo com que o pássaro o soltasse na floresta oriental, infestada de plantas carnívoras e um panda. Felizmente, Suzu chegou a tempo e salvou Ikuto de ser atingido como um toupeira. No entanto, o panda tentou se vingar, fazendo com que Ikuto empurrasse Suzu para o lado e recebesse o golpe, o que o fez voar pela enésima vez. Ele pousou em uma árvore perto do penhasco ocidental, e graças à boca grande de Yukino, todos sabiam onde encontrá-lo. Ayana foi pisoteada durante a corrida maluca, e quando se levantou, viu a faixa da competição e ficou irritada por não ter sido informada. Então ela se vingou derrubando todos com gás sonífero e atingindo Ikuto com outro dardo. Ela então esperou Suzu aparecer para que pudesse fazê-la assistir enquanto ela reivindicava Ikuto para si. Curioso, Ikuto perguntou por que ela estava sempre competindo contra Suzu, e Ayane revelou que era porque a deusa Melão abençoou Suzu. Enquanto tentava explicar, Ikuto tentou escapar. Então ela o perseguiu, apenas para ser enganada e cair no mar. Ikuto então começou a celebrar sua vitória, mas a chefe apareceu e estragou a festa. Depois que todos voltaram para a casa dela, ela anunciou que Suzu era a vencedora, já que ele a tocou na floresta oriental. Por outro lado, Suzu não estava interessada em se casar com Ikuto, e disse que ele deveria escolher sua futura esposa, o que todos concordaram. No dia seguinte, Ikuto insistiu em ajudar Suzu com as tarefas, mas o preguiçoso não conseguia nem carregar os baldes direito e ficava reclamando de como sentia falta da sociedade moderna. De repente, Rin apareceu carregando um grande recipiente de água, e quando se afastou, Suzu revelou que Rin era a pessoa mais forte da ilha. Recusando-se a aceitar que a musculosa Mumi era mais forte, Ikuto acelerou. Acabou passando pela casa de Suzu e tropeçando em uma pedra. Quando as meninas o alcançaram, Suzu sentiu que estavam sendo observadas e jogou seu balde em uma árvore próxima. De lá, surgiu uma ninja que desenhou o contorno do corpo de Ikuto no chão com suas estrelas. O nome dela era Mikoto, e ela era a irmã mais nova da Rin. Aparentemente, ela veio agradecer a Ikuto por roubar a atenção da Rin, mas ainda ameaçou cortar sua salsicha se ele tentasse puxar a Rin também. Rin logo a colocou no lugar com um chute na cabeça, mas Ikuto ainda tinha medo da garota. Eventualmente, ele e Suzu foram terminar as tarefas da casa, e apesar de ser ruim em tudo, Ikuto não desistiu. Quando as tarefas acabaram, foram para a vila ajudar, e Ikuto tentou, ao saber que estavam colhendo batatas doces. Depois de envergonhar sua linhagem por alguns minutos, aceitou a oferta de Suzu para ajudar, e ficou chocado ao ver que puxaram batatas doces gigantes. Porém, ao olhar ao redor, percebeu que o único item pequeno na fazenda estava nas calças, e ficou mudo.
Dano emocional. Eles passaram para outras tarefas, deixando Ikuto se perguntando quem havia assinado a criação da ilha. Mais tarde, no caminho de volta para casa, encontraram Yukino e Chikage, que esperavam o dia todo por Suzu para colher cogumelos. Como esperado, os cogumelos não eram do tamanho normal, e quando Ikuto tentou ajudar, foi comido por uma planta carnívora que se fingia de cogumelo. Felizmente, ela o cuspiu e morreu quase imediatamente. Como era da sua natureza, Ikuto perguntou às meninas como identificar os cogumelos de verdade. Suzu disse que os verdadeiros eram pretos e brilhantes, mas não era bem assim, e Eikudo foi engolido novamente. As meninas então aconselharam a deixá-las colher, mas Eikudo recusou, e quando ouviu Yukino dizer que era impossível, redobrou seus esforços. No final do dia, não colheu um único cogumelo verdadeiro e se sentiu o maior fracasso do mundo. Enquanto ele estava de mal com as meninas, Rin apareceu carregando um tronco grande. Ela decidiu que era sua chance de ganhar pontos com ele, fazendo-o tocar em seus seios. Quando os outros chegaram, ele estava sangrando pelo nariz e teve que se desculpar por ser muito culto. Yukino disse que era culpa da Rin por agir como uma sucubus de baixo orçamento, mas Rin agiu como se não soubesse do que se tratava. De repente, ela avistou as minhocas que o pássaro de Yukino havia pegado e começou a entrar em pânico. Yukino, por outro lado, começou a persegui-la com as minhocas, então Ikuto interveio para proteger Rin. Mais tarde na praia, Ikuto elogiou Suzu por ser tão trabalhadora e confiável, ao contrário dele, que era basicamente outra Sakura, e não conseguia retribuir por ter salvado sua vida. Suzu disse para ele não pensar assim, pois ele já fazia mais por ela do que imaginava. Antes dele chegar, ela sempre voltava para casa sozinha após um dia cansativo, mas agora ela tinha ele, e finalmente parecia ter uma família de novo. Alguns dias depois, enquanto Eikudo e Suzu estavam fora, Suzu caiu da montanha e quebrou acidentalmente uma estátua usada para aprisionar um espírito maligno. Ikudo não acreditava em espíritos e disse que ela estava exagerando, então ele montou a estátua de novo e saiu com Suzu. Enquanto conversavam, não perceberam os olhos da estátua brilhando. Naquela noite, enquanto Ikudo tentava convencer Suzu de que o sobrenatural não existia, ela viu um espírito os observando e gritou. No dia seguinte, quando ele explicou aos outros por que Suzu estava grudada nele, eles confirmaram que a lenda do espírito aprisionado era verdadeira, mas Ikudo disse que todos estavam sendo manipulados. Ele então tentou convencer Suzu a se acalmar, mas Ayana decidiu brincar com ela e sorriu quando Suzu começou a entrar em pânico. Rin a repreendeu, mas ela estava se divertindo demais e começou a dizer a Suzu que logo ela seria arrastada para o inferno. Então, Suzu perdeu a paciência e a lançou para o alto. Naquela noite, ela voltou para assustar Suzu, mas começou a repensar suas ações ao ouvir Suzu dizer a Ikudo que o medo era uma espada de 2 gumes para ela. Quando sua mãe ainda estava viva, ela segurava a mão de Suzu sempre que ela ficava assustada. Mas agora que sua mãe se foi, Suzu se sentia sozinha quando fazia isso. Ikudo a consolou e prometeu estar ao seu lado a partir de agora. Assim, ela nunca mais se sentiria sozinha. Ver ela se abraçando irritou Ayane, então ela decidiu seguir com seu plano, apenas para ser assustada pelo espírito. Quando Ikuto correu pra fora e a encontrou, ela disse que o espírito era real, mas ele não acreditou. Naquele momento, ele ouviu Suzu gritar e correu de volta pra dentro pra encontrar o espírito grudado nela. Ayane entrou logo depois e tentou exorcizar o espírito, mas ela não era uma feiticeira de Jujutsu. No final, Ikuto derrotou o espírito e, após dar uma lição sobre os perigos de assustar as pessoas, prometeu dizer a todos que não era um espírito maligno. As garotas estavam tão chocadas que não conseguiam falar, e depois que ele se despediu do espírito como se fosse um velho amigo, elas começaram a questionar tudo o que sabiam sobre o sobrenatural. Outro dia, enquanto Ikudo e Suzu estavam pescando, Yukino de repente caiu de um penhasco e caiu em cima de Eikudo. Todos os animais da área correram para ajudar Yukino, enquanto Suzu tentava fazer respiração boca a boca em Eikudo. Felizmente, ele acordou antes que isso acontecesse, se salvando de mais uma situação de quase morte. Yukino também acordou, então Eikudo e Suzu foram sentar com ela e o animal, e ela explicou que havia tropeçado enquanto colhia uvas. Para a confusão de Eikudo, as garotas começaram a conversar com os animais. Então ele perguntou se o Dr. Dolittle era seu ancestral. Dessa vez, as garotas foram as que ficaram confusas, como era aparentemente normal falar com os animais. Até os animais podiam escrever, e Eikudo ficou convencido de que os deuses da trama estavam sob efeito de alguma coisa quando criaram essa história. De repente, Suzu perguntou sobre Kumakuma, o urso da Yukino, e ela disse que estavam juntos enquanto colhia uvas. Ela achou que o urso tinha ido comer algo e sugeriu que se separassem para procurá-lo. Ela obviamente escolheu Eikudo como parceiro, deixando Suzu com os animais, e alguns minutos depois encontraram rastros de urso. No entanto, o urso que fez isso não era o da Yukino, e Eikudo levou um tapa por olhar demais. Eles continuaram a busca, mas nenhum dos ursos que encontraram era o da Yukino, então decidiram fazer uma pausa. Enquanto petiscavam frutas, Yukino admitiu que havia chamado a atenção do urso mais cedo por ele ter comido toda a geleia de uva. Ikudo não achou que isso fosse suficiente para fazer o urso fugir, e perguntou há quanto tempo Yukino e Kumakuma eram amigos. Yukino disse que eram alguns anos, mas passavam o tempo todo juntos, por isso tinha certeza de que o urso estava com medo. Quando ela começou a chorar, Ikudo a pegou no colo e declarou que continuariam a busca. Quando ainda não conseguiram encontrá-la, Ikudo desenhou uma imagem e tentou mostrar para os outros ursos. Após algumas tentativas frustradas, finalmente conseguiram uma pista, mas o caminho passava por uma ponte velha, e Ikudo se recusou a pisar nela. Yukino, por outro lado, não se importou e correu à frente, pedindo para Ikudo esperar. No segundo seguinte, a ponte começou a desmoronar, então Ikudo correu para salvar Yukino, mas o resto da ponte desabou sob o peso deles. No entanto, foram puxados de volta quase imediatamente e caíram em uma árvore. Quando Yukino viu que quem o salvou foi Kumakuma, correu para abraçá-la. Suzu e os outros também chegaram naquele momento, e para a surpresa de Ikudo, ele conseguiu entender o que os animais estavam dizendo. Os animais estavam orgulhosos dele, então deram um apelido e o chamaram de novo melhor amigo. Ikudo achou que as coisas estavam indo rápido demais e saiu correndo, mas os animais o seguiram. Um dia depois, enquanto Ikudo e Suzu estavam fora, um terremoto aconteceu. Então Suzu gritou como uma banshee e correu para casa, arrastando Ikudo atrás dela. Quando chegaram em casa, o tremor havia parado, então Suzu decidiu tomar banho, mas descobriu que a banheira estava vazia. Como toda a água da vila vinha de uma única fonte, Ikudo trabalhou com as meninas para construir um banho improvisado atrás da casa de Suzu. Assim que a água esquentou, revezaram-se usando, depois relaxaram na casa de Suzu e falaram sobre a falta de água. Sentiram que era a pior coisa que já tinha acontecido e comentaram que a vida seria deprimente até a água voltar. No entanto, Ikudo discordou, dizendo que não precisavam realmente tomar banho para estar limpos. Essa afirmação rendeu olhares e insultos, chamando-o de pior que um porco, e a confiança de Ikudo desapareceu. Eles nem se importaram e continuaram falando sobre a situação, dizendo que poderia demorar para resolver, já que todos tinham agendas cheias naquela semana. Horas depois, enquanto Suzu dormia profundamente, Ikudo decidiu subir a montanha e resolver o problema da água.
Quando Suzu acordou, só viu o futon dobrado do Ikuto e um bilhete dizendo onde ele tinha ido. O caminho não era fácil, e Ikuto até caiu quando um pedaço da montanha se soltou. Felizmente, Yukino e seu pássaro o pegaram a tempo e o levaram até a fonte quente, onde ele prometeu resolver o problema até a noite. Nesse momento, Suzu e Rin chegaram, pois Rin tinha conseguido permissão dos chefes para ajudar. Ao abrirem o poço da fonte, encontraram muita sujeira, e felizmente, Yukino voltou com alguns animais para ajudar. Eles amarraram uma corda e Ikuto foi primeiro, mas ao olhar para cima, viu a cobertura do terreno de Suzu e escorregou. Um tempo depois, começaram a colocar a sujeira em uma cesta e chamaram Rin e Yukino para puxá-la do poço. No entanto, outro terremoto aconteceu e os dois caíram mais fundo. Eles acabaram em uma caverna subterrânea, mas como o caminho que desabou estava bloqueado por pedras, decidiram procurar outra saída. O pé de Suzu estava machucado, e mesmo tentando aguentar, Ikuto insistiu em carregá-la. Depois de andarem um pouco, encontraram uma abertura em outra parte da caverna, mas era alta demais para alcançar. Enquanto procurava outra saída, Ikuto notou algo e entrou na água para confirmar sua suspeita. Uma pedra estava bloqueando a passagem da fonte, então ele começou a tentar removê-la com a pá. O som contínuo do metal contra a pedra despertou uma besta marinha, mas Ikuto não sabia e continuou trabalhando. Mesmo quando sua pá quebrou, ele se recusou a desistir e começou a usar o cabo, que também se quebrou em pedaços. De repente, a caverna começou a tremer e um jato de água quente atingiu Ikuto no rosto, e a parede de pedra desabou. Ikuto correu para pegar Suzu, mas a água encheu o lugar rapidamente, fazendo Suzu soltar sua mão. Ele teve que mergulhar para encontrá-la, e ao puxá-la de volta, avistaram um monstro, mas ele não prestou atenção neles. Lá em cima, Rin e Yukino tentavam um resgate quando outro ponto se abriu, e a água jorrou. Ikuto e Suzu estavam em cima, e Suzu começou a chorar porque estava assustada com a vida de Ikuto, então ele se desculpou. Dias depois, Suzu levou Ikuto para a Floresta do Sul para conhecer seu mestre, que ela disse ser o senhor daquela floresta. Ikuto ficou preocupado quando o senhor do leste tentou bater nele outro dia. No entanto, quando viu que o mestre de Suzu era um pequeno gato de 2 caudas, ele relaxou. O gato, ignorando seu desrespeito, explicou a Suzu que o havia convocado para ajudá-lo a manter seu título de senhor no dia do jogo de sobrevivência. Ikuto não sabia os detalhes, mas concordou em ajudar, e no dia do jogo, os gatos e cães ficaram em lados opostos da floresta. A missão deles era simples. A equipe que desenhasse 2 antenas nos lados opostos, o líder da equipe venceria. Poucos minutos após o início do jogo, Ikuto e Suzu encontraram seu primeiro obstáculo, cascas de banana. Enquanto tentavam se mover, um cachorro apareceu e tentou desenhar em seus rostos, mas eles foram mais espertos e continuaram. Enquanto corriam, perceberam que Tonkatsu estava sumido e ficaram preocupados que os cães o tivessem capturado. No entanto, ele apareceu alguns segundos depois. Em vez de seguir em frente, Suzu decidiu almoçar, fazendo Ikuto perguntar se ela sabia como funcionavam os jogos de sobrevivência. No momento seguinte, foram emboscados por mais cães que se apresentaram antes de correr em círculos para confundi-los. Ikuto então sussurrou para Suizu, e na hora certa, eles estenderam seus pincéis, forçando os cães a parar. Depois continuaram correndo, e após marcar cada cachorro que encontraram, chegaram à colina onde estava o líder dos cães. Surpreendentemente, Ayana e sua irmã Marcia apareceram para bloquear seus caminhos, pois deviam um favor aos cães. Enquanto lutavam, alguns cães chegaram à colina do gato e desenharam no rosto do mestre gato de 2 caudas, reivindicando a vitória para si. No entanto, foi revelado quase imediatamente que quem eles marcaram era Tankatsu. O mestre gato havia se disfarçado de Tankatsu e, antes que o cachorro pudesse reagir, desenhou em seu rosto. O mestre então disse a Ikuto que primeiro é preciso enganar os aliados se quiser enganar os inimigos. A parte mais surpreendente foi que os cães e gatos pareciam se dar muito bem, e disseram que isso era o espírito esportivo. Naquela mesma semana, toda a turma partiu para a Floresta do Norte para mostrar a Ikuto a única árvore de sakura da ilha. Ikuto achou que seria uma caminhada rápida, mas ficou chocado ao descobrir que teriam que se separar para não chamar a atenção do senhor da floresta. Machi pediu que eles sorteassem para decidir seus grupos, e o pobre Ikuto acabou com uma garota maluca. Ela o fez escalar uma montanha, e quando chegaram ao topo, ela o forçou a saltar de bungee jump. Ele ficou seguro no final, mas saiu traumatizado, e quando se reuniram com os outros, perceberam isso imediatamente. No entanto, continuaram e ficaram chocados ao se deparar com o Senhor da Floresta. Mas ele era um cara bem tranquilo, e até lhes disse qual caminho seguir para chegar à árvore mais rápido. O único problema que encontraram foi a ponte quebrada, mas graças às habilidades de carpintaria de Rin, conseguiram construir uma ponte temporária e atravessar o rio. Nesse ponto, Ikuto estava convencido de que a árvore não valia todo o esforço. No entanto, quando finalmente a viu, ele retratou sua afirmação na hora e desfrutou de um almoço caótico com as garotas embaixo dela. Naquele fim de semana, Ikuto e Suzu foram à casa de Chikaga e foram recebidos por um elefante rosa chamado Panako, que segundo Suzu, era a mulher mais bonita da ilha. Ikuto não viu isso, e quando tentou forçar a visão, quase teve uma enxaqueca. Panako confundiu seu olhar com admiração e ficou tão envergonhada que o jogou contra a parede, esquecendo que ele não era como ela. Alguns minutos depois, Chikaga apareceu vestindo apenas um avental, e o corpo de Ikuto eliminou o excesso de sangue. Ela então trocou de roupas, e para a última, Suzu decidiu se juntar a ela. Eventualmente, ela vestiu um vestido de empregada curto, e Ikuto perguntou curioso de onde ela tinha tirado a ideia de fazer cosplay. Chikage mostrou a ele alguns livros e revistas que foram levados à ilha em noites de tempestade, e os levou a um depósito com outras coisas que encontrou. Ikuto ficou impressionado com a coleção que ela reuniu. No entanto, as meninas ficaram surpresas quando ele explicou para que serviam uma panela elétrica e um micro-ondas. Elas pediram para ele mostrar como funcionava, mas ele disse que sem eletricidade, quase todos os itens seriam inúteis. Chikage ficou arrasada com a revelação, mas se consolou com o fato de que Ikuto estava ali, e ela poderia finalmente estudá-lo. Então, quando ele e Suzu disseram que iam embora, ela os convenceu a ficar para o jantar e correu para a cozinha preparar algo que Ikuto conhecia, usando os livros de receitas da coleção. Quando a comida ficou pronta, Chikage trouxe para eles, e a decepção de Ikuto pairou sobre ele como uma nuvem. Ela fez um hambúrguer colocando tofu entre 2 biscoitos de arroz, e o ramen tinha gosto de todos os sonhos frustrados de Ikuto. O polvo no takoyaki estava muito vivo e espalhou tinta por toda parte. O único prato aceitável que ela fez foi o curry com arroz, e Ikuto comeu com alegria. Pouco depois do jantar, Ikuto e Suzu disseram a Chikage que estavam indo para casa, mas a garota ainda não queria que eles fossem. Então, ela bateu no polvo, fazendo com que ele os borrifasse com sua tinta. O casal não teve escolha a não ser ficar e tomar banho na casa dela, e Chikage ficou feliz. Ikuto não esperava que as meninas entrassem com ele, então quase morreu quando elas começaram a se despir. Enquanto lavavam seus corpos, Chikage perguntou a Suzu se essa era a reação habitual de Ikuto ao vê-la, e ela confirmou que sim. Ela disse que não entendia porque ele se opunha a tomar banho com ela, o que intrigou ainda mais Chikage.
No entanto, ela foi subitamente distraída pelos planos de Suzu e decidiu estudá-los. Mais tarde, uma Suzu cansada veio informar Ikuto que o banheiro estava livre, mas nenhum deles sabia que Chikage estava escondida lá. Quando espiar de longe não funcionou, ela entrou na água e nadou mais perto, mas Panako apareceu, oferecendo-se para lavar as costas de Eikudo. Para a surpresa de Chikage, ele permitiu que a elefanta se aproximasse e parecia mais relaxado do que quando ela e Suzu tentaram tomar banho com ele. Quanto mais ela os observava, mais admirava as feições de Eikudo, mas não sabia por quê. Quando ele voltou para a água, ela se aproximou para poder olhar seu corpo direito. Infelizmente, Panako pulou na água naquele momento e caiu sobre ela. Só quando ela estendeu a mão para fora da água é que notaram e a levaram para a cama. Enquanto Panako a vigiava, Ikuto e Suzu deitaram na cama, mas Suzu estava brava com Ikuto por deixar Panako tomar banho com ele. Ikuto apontou que Panako era uma elefanta, mas Suzu argumentou que uma fêmea é uma fêmea, independentemente da raça. Ela também disse que não falaria mais com ele até que ele concordasse em tomar banho com ela, e o garoto ficou chocado. No dia seguinte, quando Rin foi tomar banho no rio, Tonkatsu apareceu de repente. Eikudo não estava longe, e quando viu Rin em seu estilo de cachoeira, seu corpo reagiu como sempre. Rin também gritou e mandou ele se afastar, mas ele segurou os ombros dela e agradeceu por ela reagir como uma garota normal. Em resposta, ela o mandou longe com um soco. Depois se vestiu e o encontrou onde ele caiu. Ambos se desculparam pelo que aconteceu e ela se inclinou para checar a cabeça dele. Mais tarde, enquanto voltavam para a vila, Rin pediu a Ikuto para passar no trabalho dela no dia seguinte para ajudar, e ele concordou. Quando Ikuto chegou em casa, Suzu notou o galo na cabeça dele e perguntou o que tinha acontecido. O garoto se recusou a contar e rapidamente mudou de assunto, então Suzu deixou para lá. Durante o jantar, Ikuto contou a Suzu sobre o combinado com Rin, e Suzu insistiu em acompanhá-lo. No dia seguinte, Ikuto e Suzu chegaram cedo na oficina da família de Rin, e depois que ele foi apresentado a todos, Rin o levou para mostrar como funcionava. Enquanto Suzu os observava, Mikoto se aproximou e começou a plantar ideias na cabeça dela. Para seu desgosto, Suzu era tão lenta quanto minha ex, então Mikoto entregou Ikudo, dizendo que o galo na cabeça dele foi causado por Rin, porque ele a viu se banhando. Suzu ficou em silêncio ao ouvir isso, então Mikoto tentou recrutá-la como seus olhos, mas uma das funcionárias a puxou para começar a trabalhar. Enquanto todos começavam a trabalhar, Rin tentou ensinar Ikuto a usar um martelo, mas o idiota se distraiu com os planos dela e virou uma fonte de sangue de novo. Quando ele perdeu o controle, observou o que Rin estava fazendo, mas então ela acidentalmente bateu o dedo com o martelo. Ele correu para ver como ela estava, e a proximidade deles deixou Mikoto furiosa. No entanto, eles nem perceberam a intenção assassina dela enquanto os dois estavam tendo um daqueles momentos românticos curtos. De repente, os instintos de Ikudo se ativaram, alertando-o do perigo, e ele conseguiu se mover a tempo de evitar o martelo que Mikoto jogou nele. A garota então fingiu que foi um acidente, mas se aproximou de Ikuto e o ameaçou com algo maior se ele não começasse a manter distância social da irmã dela. Ikuto fez o possível para obedecer, mas o universo tinha outros planos, e Mikoto lançou estrelas cadentes nele. Sua reação fez Rin acreditar que ele estava irritado com ela, então ela tentou se redimir, mas acabou causando pequenos acidentes para si mesma. Envergonhada, ela saiu correndo, e quando Ikuto tentou ir atrás dela, Mikoto derrubou o recipiente de água sobre ele. Ela então fez os recipientes derramarem seu conteúdo e tentou fingir que foi um acidente, mas Ikuto a chamou de mentirosa. Com isso, ela mudou de atitude e desafiou-o para um duelo. Nenhum dos dois se recusou a recuar, e eles acabaram construindo a casa inteira sozinhos e em tempo recorde. Mais tarde, durante o jantar, Rin estava emburrada porque não conseguiu mostrar suas habilidades para Ikuto. No entanto, quando ele elogiou a refeição que ela fez, as borboletas no estômago dela voltaram, e eles tiveram outro momento. Suzu se sentiu excluída ao assisti-los, e ainda mais quando Risa começou a provocar Ikuto, dizendo que ele seria o melhor genro. Nesse momento, Mikoto apareceu com uma melancia que havia recheado com fogos de artifício, e tudo ficou caótico. Alguns dias depois, uma forte chuva impediu Suzu e Ikuto de sair de casa, então Suzu sugeriu que jogassem shogi para passar o tempo. Enquanto jogavam, Ikuto comentou que era a primeira vez que faziam algo além de trabalhar em casa. Suzu disse que era porque chovia pela primeira vez desde que ele chegou, e que a última tempestade destruiu muitas coisas. Com isso, Ikuto especulou que havia uma ligação entre a tempestade e sua chegada. Ele também se perguntou se o redemoinho enfraquecia durante as tempestades, permitindo que as pessoas chegassem à ilha. Suzu ficou em silêncio depois que ele disse isso, e levou alguns segundos até que ele a chamasse antes dela responder, o que o deixou preocupado. Um pouco depois, Suzu ganhou o jogo de novo, fazendo Ikuto admitir que não sabia nada sobre shogi. Suzu disse que jogava com a mãe desde pequena, e a expressão em seu rosto o fez pensar que ela estava triste. Suzu então foi preparar o almoço, enquanto Ikuto sentou-se perto da porta com Tonkatsu. Ele não pôde deixar de se perguntar como Suzu se sentia sozinha em dias de chuva depois que a mãe morreu, e isso o deixou triste. Suzu percebeu sua mudança repentina, e se aproximou para perguntar se ele estava bem. Ele jurou que estava, mas ela não acreditou, e continuou olhando em seus olhos, buscando a verdade. De repente, a porta da frente se abriu, e a Yana brincou perguntando se finalmente iam fazer coisas de casal, o que fez a Ikuto entrar em pânico. Depois que todos entraram, eles deram a Yukino as coisas que trouxeram para ela, e ela disse que faria um pouco mais de comida para eles. Ikuto apenas observou tudo em silêncio, percebendo que Suzu nunca esteve verdadeiramente sozinha, pois a garota sempre estava lá por ela. Mais tarde, depois que todos foram embora, Suzu e Ikuto sentaram-se do lado de fora, e ela admitiu que a presença dele a impedia de se sentir sozinha como costumava se sentir quando as meninas iam embora em dias de chuva. Ikuto ficou envergonhado ao ouvir isso, e quando Suzu começou a cantar, ele ouviu em silêncio, apreciando a melodia. Quando ela terminou, disse a ele que sua mãe havia dito que Suzu usaria o vestido de noiva dela no dia do casamento. Ikuto imediatamente se imaginou como um noivo, e um sorriso estranho se espalhou por seu rosto. Confusa, Suzu perguntou o que havia de errado, mas ele jurou que não havia nada e tentou se afastar dela. Algumas noites depois, Ikuto acordou e encontrou Suzu sentada no tanque de água. Ela estava falando coisas sem sentido, então ele pediu ao chefe da aldeia para checar como ela estava pela manhã, e a mulher confirmou que Suzu estava com febre. Ela então pediu que ele trouxesse gelo para baixar a temperatura de Suzu, o que o surpreendeu, já que não tinham eletricidade ou geladeira. Naquele momento, Kumakuma e Kamokama estavam raspando um bloco de gelo para fazer raspadinha com mel, que compartilharam com uma mulher que se parecia com Yukino. Quando a Ikuto apareceu procurando gelo, a mulher o derrubou no chão e começou a falar com ele, como se fossem melhores amigas a vida toda. Yukino chegou naquele momento, e foi então que a Ikuto percebeu que ela era a mãe de Yukino, Kagami. Yukino disse que a procurava em todo lugar, e sua mãe admitiu que tinha saído para comer alguns petiscos. Com isso, Yukino a chamou de imatura, e Kagami a segurou pela gola para lembrá-la de quem era a adulta. Ela então convidou Ikuto para sair com ela, mas ele recusou, dizendo que só tinha ido buscar gelo para Suzu. Yukino se ofereceu para mostrar onde o gelo estava, mas ficou chocada quando chegaram lá e não encontraram nada.
Foi então que a mãe dela admitiu que usaram pra fazer raspadinha, Yukino disse que precisavam escalar a montanha mais alta pra pegar mais gelo, e Kagami insistiu em ir junto. Quando Yukino recusou, a mulher a pressionou a mudar de ideia e Eikudo sentiu pena da pequenina. Algumas horas depois, Eikudo e os outros chegaram à parte nevada da montanha e Kagami insistiu em fazer uma guerra de bolas de neve. Yukino disse que não era a hora certa, mas depois mudou de ideia e começou a atacar Aikido. No fim, o grupo finalmente fez o que veio fazer, mas todos, exceto Aikido, queriam esperar a tempestade passar. Então ele foi na frente e acabou caindo da montanha, mas um monte de neve quebrou sua queda. No pico da montanha, uma Yukino preocupada saiu do iglu antes que alguém pudesse detê-la. Kagami e os animais correram atrás dela, mas todos de repente sentiram frio e espirram alto, provocando uma avalanche. Eikudo tinha acabado de voltar para a carroça quando foi arrastado pela avalanche junto com os outros. Eles foram então lançados da montanha em uma enorme bola de neve e caíram bem na frente de Mate. A garota pegou um pouco do gelo e quando Eikudo viu derretendo, pegou um pouco e correu para casa. Kagami sabia que ele não chegaria a tempo, então pediu ajuda a um pássaro, e em poucos minutos ele estava em casa. O chefe o repreendeu por voltar tarde, e Eikudo explicou que subiu a montanha para pegar gelo. Infelizmente, tudo o que restou foi apenas um pequeno pedaço. Nesse momento, uma Suzu totalmente recuperada saiu correndo, e um alívio tomou conta de Eikudo. No entanto, ele desmaiou por se esforçar demais na montanha. Agora, era a vez dele ser cuidado para se recuperar. Dias depois, Ayana foi repreender Mate por não preparar o café da manhã, e a garota disse que estava tão faminta que não conseguia se mover. Ayana não teve escolha a não ser preparar a refeição ela mesma. Enquanto comiam, ela disse a Mokishi que ninguém se casaria com ela porque não sabia cozinhar nem limpar. Mokishi levou a sério, e quando Ayana começou a rir como uma bruxa malvada, ela soltou um Shikigami contra ela. Ela então saiu declarando que começaria a treinar para se tornar a waifu do ano. Sua primeira parada foi a casa de Chikage, e ela pediu que a ensinasse a cozinhar. A ideia de ter um aprendiz agradou Chikage, então ela concordou e mandou Panako sair da cozinha. No entanto, levou apenas alguns minutos para ela bagunçar a cozinha enquanto procurava ingredientes, e Paniko a repreendeu. Enquanto arrastava Chikage para começar a limpar, Mate escapuliu para procurar Rin. Ela perguntou se poderia ser sua aprendiz, e antes que Rin pudesse responder, Mikoto tentou atacar Mate com suas estrelas cadentes. Ela disse que Rin não precisava de mais discípulas, então Mate convocou Banhos para dar uma lição a ela. Rin nem se mexeu e prometeu a Mate que a ensinaria tudo o que sabia. Horas depois, Mate interrompeu o banho de Ayana para dar a ela a marmita que fez, mas Ayana ficou desapontada ao ver que estava vazia. Mate não entendeu até Ayana lembrar que saiu de casa para aprender a cozinhar. No dia seguinte, ao voltar para Rin, ela pediu aulas de culinária em vez de marcenaria. Enquanto isso, Ayana estava no pasto com Eikudo e Suzu, e contou o que Mate estava fazendo. Eikudo achou legal que ela quisesse se aprimorar, mas disse que a maioria das pessoas não sabia cozinhar de onde ele vinha. Quando mencionou que comia muita comida pronta, Ayana disse que adoraria esse tipo de vida, mas Suzu preferia comida caseira. Sua mãe sempre lhe disse que cozinhar pra quem ama era uma bênção, e Suzu sempre se sentia feliz fazendo isso. Ayana achou que Suzu só queria impressionar Eikudo, então o convidou para jantar. E foi assim que uma discussão entre ela e Suzu começou. De repente, uma flecha apareceu do nada, e quando Ayana checou a mensagem, viu que era de Mate. Ela estava convidando Eikudo para o jantar, e Suzu disse que seria bom experimentar a comida da Mate. Quando chegaram na escada que levava ao santuário, Rin surgiu de repente da floresta, parecendo uma velha. Ela implorou para não aceitarem o convite de Mate, pois seria a última refeição deles. Depois que desmaiou, o trio tentou fugir, mas o Shikigami de Mate apareceu e os arrastou. Mate então os recebeu e instruiu a não espiar a cozinha enquanto cozinhava, o que os deixou ainda mais aterrorizados. Eles não podiam nem correr porque um Shikigami segurava a porta, então foram forçados a ouvir os sons horríveis que vinham da cozinha. Eventualmente, Mate serviu a refeição e ninguém ficou surpreso ao ver que a maior parte estava se movendo. As meninas fizeram Ikuto experimentar a comida primeiro, e para surpresa delas, ele declarou que estava deliciosa. Mate ficou muito feliz com seu veredito, e quando os outros provaram, concordaram. Então ela disse que havia mais, e que ninguém poderia sair até terminar. Em outro dia, Suzu acordou cedo para preparar tofu frio para comemorar o aniversário de Tonkatsu, o que lembrou Ikuto de alguém, mas ele escondeu a foto de Suzu. Mais tarde, enquanto tentavam descobrir como evitar que o tofu desmoronasse, Ayane apareceu com Daifuku machucado. No entanto, ela e Suzu brigaram, e Ayane acabou com o rosto no tofu, que começou a comer sem vergonha. Foi então que Suzu percebeu que Ikuto tinha sumido, então saiu para procurá-lo e encontrou seu caderno novamente. Dessa vez, ela o pegou, e ao olhar a foto, Ayana apareceu atrás dela e disse que a garota era definitivamente a amante de Eikudo. Ela então disse a Suzu que precisavam encontrar Eikudo e correu à frente. Ele não era tão difícil de encontrar, mas parecia triste. Então Ayane sugeriu deixá-lo sozinho para lamentar seu amor perdido. Mais tarde, quando foram convidar o chefe para a festa, ela notou que Suzu parecia triste, e Ayane disse que era porque souberam da amante de Eikudo. Depois que ela saiu, a velha disse a Suzu que Eikudo poderia estar sentindo falta da família e amigos, não de um amor como Ayane pensava. Chikage teve a mesma ideia enquanto se escondia em uma árvore. Quando invadiram a casa de Suzu, a garota ficou surpresa, mas eles a ignoraram e começaram a procurar Eikudo. Chikage encontrou uma nota que ele deixou, dizendo que ia à praia, e quando Suzu viu que a foto tinha sumido, correu pra lá. Ao chegar, viu Eikudo subindo em um barco e usou uma alga forte para puxá-lo de volta. Ela então o sacudiu, perguntando se ele queria morrer, e o garoto explicou fraco que tentava enviar uma mensagem em uma garrafa. Quando os outros chegaram, ele perguntou se iam a um evento de cosplay, mas percebeu o erro ao tentarem levantá-lo. Enquanto tentava fugir, ele esbarrou em Kumakuma e foi emboscado pelas garotas sedentas novamente. Suzu correu para ajudá-lo, e quando as garotas começaram a discutir, Ikudo perguntou o que estava acontecendo. Suzu explicou a situação da foto e ele esclareceu que a garota era sua irmã. Todos então se voltaram contra Ayane, já que ela espalhou a informação falsa, mas a garota disse que não era culpa dela que acreditassem na história. Nesse momento, Chikage chamou a atenção deles para a panela que estava fervendo, então Ikuda recrutou as garotas para ajudá-lo. Ele estava fazendo nigiri, um espessante de tofu, e o chefe que apareceu do nada elogiou Ikuto por não ser completamente inútil. Ikuto disse que aprendeu com o avô e achou que Suzu não tinha usado nigiri ao fazer seu tofu. Ao ouvir que ele não estava com saudade de casa, ficaram felizes e se ofereceram para ajudar a fazer uma nova leva de tofu. Quando ficou pronto, Suzu trouxe Tankatsu para dentro e começou a celebração, e o porquinho ficou emocionado. Depois que todos foram para casa, Ikudo e Suzu sentaram do lado de fora, e ele disse que também era o aniversário da irmã. A mensagem na garrafa era seu pedido de desculpas por não ter cumprido a promessa de levá-la para fazer compras, e Suzu sentiu pena dele. Ela perguntou se ele ainda queria ir para casa, e ele disse que não podia deixá-la sozinha.
Suzu então chamou a baleia orca para levá-los ao mar, para que Ikudo pudesse enviar sua carta. Para a surpresa deles, o redemoinho ajudou a empurrar a garrafa para o mar aberto, e o casal se abraçou de emoção. Ikudo agradeceu a Suzu, e eles se deram as mãos como amantes desajeitados no primeiro encontro. Algumas noites depois, alguém invadiu a cozinha do santuário para roubar o Nidiri, mas fugiu quando a Yanai apareceu. No dia seguinte, ela contou para as amigas, e Rin confirmou que itens de comida estavam desaparecendo ultimamente. Enquanto todos começavam a especular quem era o culpado, Makshi apareceu e se tornou a suspeita por ter arroz no rosto. Depois que ela se afastou, começaram a segui-la para confirmar a suspeita, e Makshi continuava dando provas contra si mesma, pois beliscava tudo o que via, incluindo as ofertas. Quando a confrontaram, ela negou ser a ladra, mas não acreditaram nela, o que a deixou deprimida. No entanto, ela se recuperou rapidamente e fugiu com Ikudo, então os outros decidiram colocar suas habilidades de detetive à prova. Depois de horas coletando informações, deduziram que a casa de Yukino era o próximo alvo, e decidiram armar uma armadilha. Mais tarde, enquanto Ikuto e Suzu estavam à espreita, descobriram um campo de pepinos onde todos os pepinos tinham sido comidos, e se perguntaram que tipo de ladrão era aquele. Quando a noite finalmente chegou, o grupo deixou Onidiri para o ladrão em 2 locais diferentes e esperou. Quando o ladrão apareceu onde a Yana estava, ela disparou seu dardo paralisante, mas a pessoa o pegou, fazendo Rin usar uma corda para capturá-la. Durante a luta, a máscara da pessoa caiu, e ela fugiu para onde Ikuto estava. Ele tentou pegar a pessoa, mas ela escapuliu. Quando o sol começou a nascer no dia seguinte, um cansado Ikuto e Suzu voltaram para casa e encontraram um lugar revirado. Eles também ouviram sons vindo do banheiro e presumiram que o ladrão ainda estava lá. No entanto, quando Ikuto chegou lá, encontrou uma garota de cabelo verde e desmaiou por causa da perda de sangue. A garota também desmaiou, então quando Suzu chegou, ela ficou muito confusa. Depois que as coisas se acalmaram, a garota assustada se apresentou como Mei Mei. Ela disse que ela e sua amiga tinham chegado ali depois que seu barco virou, e como era muito tímida para se aproximar dos moradores, acabou roubando a comida deles. Quando Suzu disse que ela estava errada por roubar, ela se desculpou sinceramente, mas queriam saber por que ela havia deixado o campo de pepinos daquele jeito. Mei Mei jurou que não era ela, mas quando percebeu que poderia ser sua amiga Tono, começou a entrar em pânico. Isso levou Suzu a dizer que os estranhos eram estranhos, e Ikudo protestou. Mais tarde, eles levaram Mei Mei com eles para tentar encontrar Tono, mas quando viram Mati e Yuki nu, instruíram-na a se esconder. Mati mostrou a máscara que o ladrão havia deixado para trás, e disse que estavam tentando rastrear o culpado. Nesse momento, Rain veio correndo até eles, dizendo que o campo de pepinos de Tikage havia sido atacado. Enquanto verificavam o local, o cachorro de Yukino pegou o cheiro de Mei Mei. Então Ikuto a localizou rapidamente e correu para o outro lado da casa. Ele a avisou para ter cuidado, mas Mei Mei disse que estava preocupada com Tano e começou a chorar. Nesse momento, Suizu veio avisar que haviam encontrado Tano. Eles seguiram o cachorro até o rio, mas depois perderam o cheiro novamente. Enquanto procuravam pistas, Maki avistou o tronco de árvore falso de Mei Mei e puxou seu lançador de dardos. Eikudo e Suizu tentaram impedi-la, mas ficaram surpresos quando ela voltou sua atenção para a água e disparou contra Tano, que de repente surgiu dela. Enquanto todos encaravam o capa, Mei Mei correu para abraçar sua amiga, o que só aumentou a confusão. No entanto, Mati ainda estava determinada a puni-los por fazer todos suspeitarem dela, e teria soltado todos os seus Shikigami contra eles se Ekudo não tivesse intervenido. Ele pediu a Mati para perdoá-los, e até os outros imploraram em nome deles, então ela concordou. No dia seguinte, depois que Ekudo e Suzu ajudaram a montar o moinho d'água perto de sua casa para Mei Mei e Tono, levaram-nos para visitar seus amigos, começando por Rin, que deu a Mei Mei alguns itens de casa que ela havia feito. Depois de deixar a casa da Rin, encontraram Yukino, e Mei Mei imediatamente se escondeu atrás de Ikudo. Quando ele a incentivou a cumprimentar, ela vestiu um traje de urso que ninguém sabe de onde veio e quase assustou todo mundo até a morte. Yukino acabou fugindo, e Ikudo repreendeu Mei Mei por não escolher uma fantasia melhor. Enquanto caminhavam, encontraram Chikage. A garota despediu Mei Mei porque queria saber mais sobre seu vestido, que leu nos livros. Enquanto isso, a Ayane soube de Mei Mei por Mati, já que não estava no rio para a grande revelação, e decidiu ver como a garota era. Ao vê-la sentada no rio com Ikudo e Suzu, sentiu-se ameaçada porque Mei Mei tinha o corpo dos seus sonhos. Sem saber da presença dela, Mei Mei e os outros continuaram conversando, e Mei Mei admitiu que não achava que sua timidez a deixaria viver feliz na ilha. Ikudo e Suzu a asseguraram que sim, mas Mei Mei acreditava que só aconteceria se mudasse. Nesse momento, a Ayane apareceu atrás dela, e Mei Mei se escondeu dentro da fantasia de árvore, o que a Ayane achou muito estranho. No entanto, Ikudo e Suzu a ajudaram a entender o porquê e a apresentaram corretamente a Mei Mei, já que a garota a confundiu com Maki. A Yanai então disse a Mei Mei que ela não precisava mudar só pra viver na ilha. Segundo ela, Mei Mei precisava de amor próprio, e os outros concordaram. Eles também lembraram Mei Mei que ela havia viajado sozinha e feito amizade com Tanu sem ajuda, fazendo-a perceber que toda a esperança não estava perdida. Ao mencionar Tanu, a Yana finalmente anotou e saiu correndo gritando que odiava capas. Aparentemente, um capa a atacou no passado, então ela ainda estava traumatizada. Todos a perseguiram, e quando Mei Mei viu que ela estava indo em direção a um penhasco, correu na frente e derrubou a Ayane. Mais tarde souberam por Matsui que não havia capas na ilha. Ela se vestiu comum para assustar a Yana, e a garota não tinha ideia. Mei Mei e Tano ficaram tristes ao saber que os amigos de Tano não estavam lá, mas Rin e os outros chegaram para animá-los. Tocada por suas ações, Mei Mei esqueceu a timidez e os agradeceu de forma adequada. Dias depois, o Mestre Gato tomou café da manhã com Ekudo e Suzu, mas disse que precisava sair correndo para controlar os danos, pois o Senhor do Leste queria se vingar de quem o derrotou. O cara que o derrubou aparentemente morava no Oeste, e quando o mestre começou a descrevê-lo, Ekudo percebeu que era Tono. O que eles não sabiam era que o ex-senhor do leste havia encontrado Tono e estava prestes a lutar com ela. No entanto, ao ver Mei Mei, ele se apaixonou por ela e declarou que a tornaria sua noiva. Tono exigiu que o panda devolvesse sua amiga, mas ele se recusou e tentou levá-la embora. Enfurecida, Tono tentou atacá-lo, mas foi derrubada pelo mestre gato. O panda também foi derrubado, mas não soltou Mei Mei, e quando recuperou a consciência, tentou levá-la novamente. O mestre gato o lembrou de que estava em território de outro senhor, e mesmo com o panda visivelmente apavorado, ele afirmou que estava seguro, já que o senhor do oeste não estava por perto. Com isso, o mestre gato começou a cultivar aura e exigiu que ele soltasse Mei Mei. O panda covarde começou a tremer, mas ainda se recusou a soltá-la e fugiu com ela. Enquanto tentava escapar de Ikudo e os outros, o ex-senhor do norte apareceu de repente diante dele e o socou. No entanto, revelou que seu problema não era com o panda, pois ele só veio buscar o novo senhor do norte. Tano jurou que não foi ela quem derrotou o Lorde, e todos, inclusive Mei Mei, se surpreenderam quando o tigre a apontou. O tigre garantiu que não estava enganado e contou como havia perdido para ela. Mei Mei só tentava escapar quando derrubou uma rocha acidentalmente, mas o tigre não acreditou que foi só uma coincidência. Nesse momento, perceberam que o panda havia fugido com Mei Mei.
Então o tigre o perseguiu. Ele o alcançou rapidamente e o mandou voando para o mar com um soco. Antes que pudesse levar Mei Mei, Ikuto e os outros chegaram e tentaram convencê-lo a soltá-la. Então o tigre o desafiou para um duelo. A escalada foi inesperada, mas Ikuto estava determinado. Ele tentou usar Kendo para vencer, mas o tigre o espancou e o empurrou de volta quase imediatamente. Suzu então pegou o bastão improvisado para lutar no lugar dele, mas Ikuto não deixou e continuou a luta. Ele apanhou bastante, mas foi persistente e continuou voltando. Vendo que ele estava se machucando muito, Mei Mei gritou que iria se mudar para o norte, mas Ikuto pediu que ela confiasse nele. Impressionado com sua coragem, o tigre prometeu acabar com tudo de um soco, mas acabou rasgando as roupas de Mei Mei e Suzu. O nariz sangrando de Ekudo então cegou momentaneamente o tigre, e o Lorde do Oeste passou voando, dizendo para ele atacar entre as pernas do tigre, e assim ele fez. O tigre caiu, e quando se levantou, aceitou sua derrota e foi embora. No caminho, o Lorde do Oeste se aproximou do tigre e zombou dele por deixar Ekudo vencer. O tigre fingiu ignorância e acusou o Lorde do Oeste de traí-lo, mas o Lorde negou. Enquanto isso, Mei Mei agradecia a Ikuto por tê-la salvado, e Suzu apenas os observava em silêncio. No dia seguinte, Panaka foi acordar Chikage, mas quando ela se recusou a levantar, Panaka virou sua cama e gritou para ela arrumar o quarto. Assim que Chikage se vestiu, tentou começar a limpar, mas tropeçou em alguns livros e encontrou um livro de feitiços. Naquela noite, ela começou a fazer magia na vila. No dia seguinte, quando Ekudo acordou, ficou chocado ao descobrir que Suzu agora era uma gata demi-humana, e ele era um cachorro. Quanto a Tonkatsu, ele parecia um porco normal, enquanto as galinhas haviam se tornado humanas. Confusos se haviam trocado de dimensões enquanto dormiam. Ekudo e Suzu decidiram ir para a vila. No caminho, encontraram Yukino e Kumakuma, mas Yukino agora era um urso e Kumakuma um humano. Isso os fez perceber que toda a vila havia sido afetada, e a transformação de todos os chocou. No entanto, ninguém parecia achar estranho, e isso apenas confundiu Eikido e Suzu. Então decidiram perguntar a Chikaijai e ficaram aliviados ao ver que ela ainda era humana. Enquanto falava, ela deixou escapar que era responsável pela transformação de todos, e não estava feliz que elas pararam pela metade. Eikudo não acreditou nela, então ela tirou o pássaro da Ayana do chapéu e tentou tirar um coelho. Desta vez, foi a Ayana quem apareceu, e ela ficou furiosa ao descobrir que Chikage estava por trás de tudo. Ela não havia se transformado completamente porque usou Maki como escudo, e agora não tinha certeza de onde estava. No momento seguinte, um esquilo voador apareceu do nada e acertou Eikudo no rosto. Quando olharam de perto, viram que era Mati. Ayana então tentou forçar Chikage a reverter a transformação de todos, mas a garota usou magia para escapar e disse que não os reverteria. Depois que ela voou embora em uma vassoura, Ikudo começou a questionar as leis da física, então Suzu e Ayana decidiram se unir contra Chikage. No entanto, ainda levaram Ikudo com elas quando foram procurar a casa de Chikage, e ele acidentalmente libertou um gênio. Ele se recusou a acreditar que era um gênio, mas quando começou a realizar desejos, ele tentou se convencer do contrário. Suzu então desejou que Chikage fosse capturada, e o gênio armou uma armadilha do lado de fora usando livros. Eles não achavam que funcionaria, mas Chikage apareceu alguns segundos depois e foi piga. Então, amarraram ela e exigiram que revertesse, mas ela desejou ser livre. E o gênio atendeu, isso deixou eles com um desejo. E todos, exceto Kudo ficou louco tentando fazer o gênio atender seu desejo. No final foi Mati quem apareceu de repente e teve seu desejo realizado, o que a deixou irritada. No entanto, Chikage se recuperou rapidamente e prendeu todos em uma caixa para poder cortá-los ao meio. Enquanto começava com Ikuto, Panaka voltou e jogou uma pedra nela por não ter arrumado seu quarto. O livro de feitiços sofreu alguns danos, então todos os feitiços que Chikage havia realizado foram revertidos. Como Ikuto desmaiou de choque, Suzu e Ayane o levaram para casa. E quando ele acordou, estava convencido de que tudo tinha sido um sonho. No dia seguinte, enquanto Kudo e Suzu voltavam para casa, encontraram a outra irmã de Mikoto, Shinobu, deitada na estrada, quase desmaiando de fome. Eles a levaram pra casa, e enquanto ela tentava quebrar o recorde de comida do Goku, revelou que havia saído pra treinar por um dia, se perdeu e passou os últimos meses tentando voltar. De repente, percebeu que nunca tinha visto Eikudo antes, então Suzu apresentou a ela. Quase imediatamente, Shinobu ficou nervosa e pediu a Eikudo pra duelar com ela. Aparentemente, o Mestre Gato havia espalhado a fama de suas habilidades com a espada, e ela queria testá-lo pessoalmente. Os outros lords também testemunharam, então nada do que Eikudo dissesse poderia convencer Shinobu de que haviam exagerado suas habilidades. Ele recusou, mas Shinobu jurou que não descansaria até cruzar espadas com ele. Por causa disso, ela não foi pra casa e ficou insistindo pra lutar com ele. Mesmo enquanto dormiam no dia seguinte, ela foi pescar com Ikuto e Suzu, e Ikuto tentou convencê-la a deixá-lo em paz, mas não adiantou. Suzu não pôde deixar de se sentir negligenciada, mas não disse nada. Naquela noite, enquanto Ikuto estava no banho, Shinobu entrou e ele quase desmaiou. Quando Suzu entrou e viu a cena, sua raiva aumentou. Então ela perguntou a Shinobu se ela sairia se Ikuto aceitasse lutar com ela. Shinobu disse que sim. Então Suzu, irritada, disse a Ikudo que ele tinha que aceitar o desafio, e ele concordou. No dia seguinte, quando Shinobu apareceu para o duelo, ela não estava vestida adequadamente graças a Chikage, que achou que o duelo era uma desculpa para um encontro. Mesmo assim, o duelo aconteceu como planejado e Ikuto notou que Shinobu era rápida, mas seus golpes eram bem aleatórios. Karate, o galo, disse que do jeito que as coisas estavam, não haveria um vencedor a menos que um deles fizesse algo que o outro não pudesse prever. Como se o tivesse ouvido, Shinobu decidiu usar suas habilidades de ninja a seu favor, e Ikudo se viu lutando contra clones. Quando a verdadeira Shinobu finalmente se moveu para atacá-lo, ele conseguiu desviar e percebeu que agora conseguia acompanhar sua velocidade. No entanto, Shinobu tropeçou de repente, e quando ele tentou segurá-la, acabou pegando suas partes em vez disso, fazendo com que ele tivesse um sangramento nasal. Ele imediatamente se afastou e começou a se desculpar, mas Shinobu o surpreendeu ao admitir a derrota. Então Ikuto foi declarado o vencedor. Alguns dias depois, Ikuto passou a noite lendo um livro na biblioteca de Chikaga, e ficou surpreso quando ela disse que o autor era daquela ilha. Ela disse que ninguém sabia a identidade da pessoa, o que o deixou chateado. Como o livro era muito bom, nesse momento a mãe de Chikage entrou, e enquanto as apresentações aconteciam, ouviram Zeus exibindo seus poderes. A mulher pediu a Ikudo para voltar logo para Suzu, que naquele momento havia recebido uma carta anônima. No dia seguinte foi revelado que Ekudo, Mei Mei e os outros também haviam recebido a carta anônima, convidando-os para um lugar chamado Pavilhão Tsukimi. Segundo Suzu, era um resort de águas termais na floresta oriental, e quando ela mencionou que a proprietária, Sakuya, era um pouco estranha, Mei Mei ficou preocupada.
Um tempo depois, eles chegaram ao resort e foram recebidos por Sakuya, cuja cabeça de repente caiu, e ela reatou como se nada tivesse acontecido. Aparentemente, ela era uma boneca mecânica que havia chegado àquela ilha junto com os outros sobreviventes, e quando Ikuto perguntou por que ela foi criada, ela admitiu que não sabia. Depois que ela os levou para o quarto, Suzu pediu a Ikuto para se juntar a ela nas águas termais, mas ele recusou, dizendo que usaria o banho masculino. Para sua surpresa, Suzu revelou que a pousada não tinha um, então ele decidiu não ir. Mais tarde, quando Sakuya veio trazer-lhe chá e bolos, ele perguntou sobre as cartas anônimas, e ela disse que não foi ela quem as enviou. Ela mesma havia recebido uma carta informando sobre a chegada deles. Ele e Ikuto ficaram suspeitos. Nesse momento, Chikage apareceu e disse que tinha um mistério em mãos. Ela olhou para o envelope e disse que o remetente era o fantasma Beniyasha. Ikuto pediu para ela parar com isso. O fantasma era um personagem do livro que ele leu no dia anterior, mas Chikage manteve sua posição. Ela disse que o livro era um relato dos crimes do fantasma de 18 anos atrás e que o autor parou de escrever depois que o fantasma desapareceu. Isso preocupou Ikuto, mas Sakuya garantiu que não deixaria nenhum mal acontecer aos hóspedes. Ela então perguntou onde estavam os outros, e foi quando Chikage lembrou que veio avisá-los que as meninas desmaiaram no banho. Depois do jantar, elas ainda se sentiam tontas e quentes, então Sakuya saiu para trazer gelo raspado. Chikage também saiu para pegar ar, mas Ikuto não conseguia parar de se preocupar com o fantasma. Quando Suzu perguntou qual era o problema, ele contou tudo que discutiu com Chikage, mas elas descartaram como uma piada. Nesse momento, ouviram Chikage gritar e correram para fora para ver o que aconteceu. Ela apontou para a floresta escura, dizendo que alguém estava lá, então Sakuya se armou. No entanto, o intruso era Shinobu, que havia se perdido a caminho do convite anônimo. Depois que todos voltaram para dentro, Ikuto começou a se perguntar se Chikage realmente tinha enviado as cartas. Porém, não havia como provar, então ele decidiu pensar melhor no banho e saiu do quarto. Ayane o seguiu imediatamente, mas quando ela entrou no banheiro e o tocou, um rosto assustador se virou para ela e ela gritou. Os outros ouviram e brincaram que ela estava fazendo truques de novo, mas Eikudo e Sakuya saíram correndo de outro quarto até o local. Eikudo entrou primeiro, e quando Sakuya chegou, ficou chocada ao ver Ayane coberta de sangue. Felizmente, era sangue do nariz de Eikudo, e quando Ayane acordou, atacou Ikuto por tê-la assustado com uma máscara. Sakuya disse que era impossível, pois Ikuto estava com ela, mas Ayane argumentou que o seguiu até o banheiro. De repente, começou a coçar, e no momento seguinte, Benayasha se revelou e assumiu a culpa. Ele também revelou que tinha um antídoto para a coceira de Ayane, e disse a Ikuto que poderia tê-lo se conseguisse pegá-lo. Eles imediatamente correram atrás dele, e Sakuya até disparou seus mísseis, esperando desacelerá-lo, mas foi em vão. De volta à pousada, as meninas se perguntaram por que Ikudo ainda não havia voltado e começaram a discutir sobre quem passaria a noite com ele. Chikage disse que estavam agindo desesperadas e que tinha o plano perfeito. Quando perguntaram qual, ela disse que escreveria uma carta para Ikudo pedindo para ele ir ao quarto da pessoa com quem queria passar a noite. As meninas acharam que não era uma boa ideia e apontaram que ele poderia ignorar a carta. Mas Chikage garantiu que ele não faria isso. Ela então foi até a janela com um sorriso satisfeito enquanto as outras começavam a se imaginar como a amante de Ikudo. Benayasha, que as observava, apenas riu e pulou da árvore. As meninas foram para seus quartos esperar e Shinobu foi atacada pela cadeira de massagem gritando. Quando Sakuya e Ikudo chegaram, encontraram Chikage com ela, que disse que o grito de Shinobu a trouxe até ali. Ikuto disse que Benayasha estava por trás do ataque, e ao ouvir o que aconteceu com Ayane, Chikage disse que ninguém estava seguro. Logo depois ouviram Meimei gritar e correram para o quarto dela. Encontraram-na desmaiada com uma substância branca no rosto. Quando acordou, tentou fazer um plano com Ikudo, e foi quando Benayasha apareceu. Ele disse que a loção que usou nela era um afrodisíaco, e claro, ele tinha o antídoto. Quando ele fugiu, Ikuto deixou Meimei aos cuidados de Chikage e Sakuya, e foi atrás de Benayasha, mas o cara escapou. Enquanto o procurava, Ikuto ouviu Rin gritar e correu para o quarto dela, apenas para encontrar Mikoto a assediando. Ele rapidamente fechou a porta por motivos de saúde e decidiu procurar por Benayasha em todos os quartos. Isso não foi bem, pois os quartos estavam ocupados pelos animais, que não estavam felizes com sua invasão. Justo quando ele decidiu desistir, Chikage apareceu e disse que Sakuya havia nocauteado Meimei. De repente, ela disse ter visto uma sombra no segundo andar, e quando Ikudo correu para o quarto, encontrou Suzu. No entanto, aquele não era o verdadeiro Ikudo, e assim que tentou enganar Suzu, o verdadeiro Ikudo chegou. O falso Ikudo então tentou convencer Suzu de que era o verdadeiro, mas Ikudo estava cansado de jogos. Vendo sua intenção assassina, Benayasha se revelou e então escapou para o telhado. Ikudo imediatamente o seguiu, mas Benayasha o chamou de tolo e lembrou que ele tinha medo de altura. Na hora, Ikudo começou a falhar, mas se controlou o suficiente para tentar atacar Benayasha. Infelizmente, seu oponente não era do tipo que jogava limpo, então ele jogou os antídotos no ar, forçando Ikuto a correr atrás deles. Suya tentou pegá-lo, mas suas mãos caíram, e Ikuto caiu no chão. Felizmente, ele não se machucou, e Benayasha elogiou sua resiliência, mas então ele voou embora em uma pipa, prometendo a Ikuto que se encontrariam novamente. Ikuto correu atrás da pipa, sem perceber que Benayasha ainda estava no telhado. Chikage logo se juntou ao homem mascarado lá em cima e o elogiou por brincar com a cabeça de Ikuto. A verdade é que Benayasha era a mãe de Chikage e a autora da série Beniyasha. Ela queria escrever um novo livro e Chikage garantiu que Ikuto seria o melhor protagonista. Ela veio para testá-lo. Dias depois, Mati acidentalmente libertou um tanuki mutante chamado Genjumaru. Ela tentou selá-lo de volta, mas Genjumaru a superou e a enterrou sob bolotas gigantes. Enquanto isso, Ikuto e Suzu estavam pescando, mas não pegaram um único peixe. Suzu disse que provavelmente não era seu dia de sorte, mas Ikuto se recusou a desistir e se esforçou ainda mais. Quando terminou, seu balde estava quase cheio, e ele se gabou para Suzu que era o melhor pescador de todos os tempos. Suzu não se importava muito, pois só queria comer seu Maime de Fuku, mas antes que pudesse, eles se transformaram em pedra. Até os peixes de Ikuto se tornaram folhas, e foi quando Mati se aproximou para explicar que um demônio tanuki os enganou. Quando ela mencionou que ele podia se transformar, Ikuto riu, então Mati tirou Tonkatsu do bolso. Ela tentou selar o falso, mas ele pulou dos braços de Suzu, voltou a ser Genjumaru e fugiu novamente. Ainda assim, Ikuto se recusou a acreditar que o tanuki era um demônio e assistiu enquanto as garotas o perseguiam. Mais uma vez, Genjumaru superou Mati, fazendo-a cair no rio. Então ela decidiu levar a sério. Quando chegaram à vila, Kuma Kuma e Yukino se aproximaram. No entanto, descobriram que Yukino era na verdade Genjumaru, e depois que ele se transformou, atacou Mati com laranjas. Ele então fugiu novamente e se transformou em Meimei, fazendo com que Ikuto o enganasse para se revelar.
Em retaliação, Genjimaru jogou 2 bolas grandes em Ikudo e Machi, o que a deixou muito irritada. Então, quando mais tarde encontrou Rin, ela se recusou a acreditar que era a verdadeira Rin, porque estava vestida como uma garota normal. Só percebeu seu erro quando tentou despir Rin, mas ainda assim não pediu desculpas e até culpou Rin por sair do personagem. Nesse momento, Genjimaru apareceu no telhado da casa ao lado e jogou um objeto grande neles. Felizmente era tofu, então Machi não se machucou, mas seu ego ficou ferido. Então ela não parou pra pensar quando encontrou Chikage, e contou que Genjimaru tinha pulado no poço. Depois de sair do poço, ela continuou a busca com Ikudo e Suzu, mas encontrou Ayane em vez disso, então Machi a forçou a se juntar a eles. Logo depois eles encontraram Genjimaru, mas ele se transformou em Shinobu e interpretou seu papel muito bem. O grupo não teve escolha a não ser atacar ambos os Shinobus e tentar olhar para seus umbigos, e Ikudo pegou o verdadeiro Shinobu, o que lhe rendeu um sangramento nasal. Infelizmente, os outros perderam Genjimaru, e enquanto descansavam depois, Suzu percebeu que Ikuto não era Ikuto porque ele disse que seria impossível pegar Genjimaru. Machi imediatamente o amarrou a Ayane para que ele não escapasse novamente e então finalmente o selou. Poucos momentos depois, Tonkatsu os encontrou e os levou até onde Ikuto estava inconsciente. Quando ele acordou, achou que tudo tinha sido um sonho, então as irmãs decidiram brincar com ele. Um tempo depois, Yukino voltava para casa com Kuma e seu cachorro quando um pássaro os assustou. Eles não viram, mas a pena que caiu brilhava em azul. No dia seguinte, enquanto Suzu estava perto do rio, Yukino a encontrou e contou animada que tinha visto o lendário pássaro azul. Ela até apresentou a pena como prova e pediu para Suzu se juntar à busca. Suzu tentou usar Ikudo como desculpa, mas Yukino mandou seu coelho buscá-lo e fez Kuma levar Suzu. Quando Ikudo soube, disse que não podia ir porque precisava coletar lenha, então o coelho se ofereceu para acompanhá-lo, já que Suzu não voltaria tão cedo. Um tempo depois, Suzu e Yukino chegaram ao lugar onde ela viu o pássaro, e Yukino pediu ao cachorro para ajudá-los a encontrá-lo. O que ele encontrou foi um pássaro comum, mas Yukino tentou fazer amizade, o que o assustou. O grupo o perseguiu sem prestar atenção e caiu em uma fenda profunda. Suzu não conseguiu tentar escalar porque machucou a perna, e Kuma era muito grande. A única esperança era que Ikuto os encontrasse, mas Yukino não tinha certeza se ele saberia onde procurar. Naquele momento, Ikuto já estava os procurando, e Kagami pediu ajuda aos outros animais. Ao anoitecer, eles ainda não os tinham encontrado. Mas Suzu estava otimista de que Ikuto viria. Ela até deu aos companheiros as maçãs que tinha, e Yukino não pôde deixar de admirar a força de Suzu. De repente, começou a chover, e Ikudo ainda estava muito longe da fenda. No entanto, ele se recusou a desistir, e enquanto corria chamando o nome de Suzu, o pássaro azul apareceu para ele. Ikudo ouviu o pássaro dizer seu nome, então começou a segui-lo, que o levou até Suzu e os outros. Quando se virou para agradecer ao pássaro, viu que ele tinha desaparecido, então se concentrou em resgatar seus amigos. Kagami também apareceu com as outras meninas, e quando todos estavam a salvo, Rin construiu uma cerca ao redor da fenda para evitar outro incidente. Todos então foram embora, e Suzu pediu desculpas a Ikudo por preocupá-lo. Ele disse que não se importava porque eram família, o que fez Suzu chorar. Como ele não sabia como confortá-la, se ofereceu para carregá-la para casa e Suzu silenciosamente subiu em suas costas. Dias depois do incidente, Ikudo se tornou o professor de matemática da escola, mas ainda não tinha contado a Suzu. A garota odiava estudar e ele nem sabia como convencê-la a ir às aulas. Uma noite após as aulas, Chikage reuniu Ikuto e os amigos em uma aula para discutir seu plano de fazer Suzu ir à escola. Depois de distribuir papéis, Chikage disse a Ikuto que ele seria responsável por atrair Suzu. Ikuto não estava totalmente a favor, pois achava errado forçar Suzu a fazer algo que não gostava, mas Chikage insistiu que a intervenção era o que Suzu precisava. No dia seguinte, o plano foi colocado em ação, e a Suzu, geralmente distraída, percebeu que algo estava errado pelo jeito que todos estavam agindo. Ikudo também começou a agir estranho, mas Suzu não tentou descobrir o porquê. Quando chegaram à estrada, normalmente seguida até a casa da Rin, viram uma placa dizendo que estava em construção, então pegaram um caminho mais longo. Nesse ponto, a desconfiança de Suzu crescia, mas ela ficou quieta e continuou andando. Logo chegaram à ponte e viram que estava fechada também, então continuaram até um caminho onde Yuki e os animais tinham cavado buracos. Fizeram um desvio e após alguns minutos caíram em uma das armadilhas da Chikage e acabaram na escola. Quando Suzu percebeu que todos tinham conspirado para levá-la lá, ficou brava e saiu correndo. Ikuto imediatamente a seguiu, mas ela era rápida e conseguiu evitar ser capturada pela Rin e os outros. A perseguição durou mais do que Ikuto esperava, mas quando finalmente pegou Suzu, a fez cócegas nos pés como punição por fazê-lo fazer cardio. Ele então disse que precisavam voltar para a escola, mas Suzu começou a bater nele, dizendo que ele era malvado por tentar forçá-la a estudar. Ela também achava que os outros estavam zombando dela, mas Ikuto a fez perceber que estavam fazendo isso para o bem dela. Quando voltaram para a escola mais tarde, as meninas pediram desculpas por tê-la enganado. E Suzu prometeu se esforçar mais nos estudos, o que os deixou felizes. Em outro dia, enquanto Suzu estava na praia, uma mensagem em uma garrafa chegou à costa. Então ela a pegou e correu para casa. Ikuto ficou surpreso ao ler e descobrir que era uma resposta da irmã. Ela agradeceu por ele ter entrado em contato e revelou que tinha ido ao mar procurá-lo e também se perdido. Ikuto e Suzu correram imediatamente para a praia, e Ikuto tentou passar pelos redemoinhos, mas falhou. Ele então tentou voar sobre os redemoinhos com uma pipa e entrou em pânico quando estava no ar por causa do medo de altura. Os outros ouviram seus gritos, então deixaram o que estavam fazendo e correram para a praia. Quando chegaram, ele havia caído e desmaiado, então Suzu explicou a situação para eles. Quando ele voltou a si, estava preso a uma grande funda que a Rin jurou que o ajudaria a passar pelos redemoinhos. Mas depois que o lançaram, um redemoinho o mandou de volta. E foi quando o pássaro de Yukino informou que o espaço aéreo da ilha tinha muitos redemoinhos. Machi então sugeriu que fossem sobrenaturais, mas quando chegaram ao santuário, ela disse que o preço era que Ikuto se casaria com ela. Todos a repreenderam, e ela teria parado o ritual se Ikuto não tivesse dito que não podia separar sua alma do corpo. No momento em que começou a funcionar, Yana interrompeu e foi punida por isso. Como último recurso, foram à casa da Chikage para falar com o gênio. Ikuto disse que não acreditava em toda essa bobagem mágica, mas a garota disse que ele tinha que fazer tudo o que pudesse para salvar sua irmã. Depois de uma discussão desnecessária, ele desejou ser enviado para sua irmã, mas nada aconteceu. Quando ele exigiu saber o porquê, o gênio revelou que tinha concedido algo que nem considerava um desejo. Ikuto então ficou deprimido.
Enquanto as meninas tentavam animá-lo, Suzu se manifestou. Ela disse que se Ikuto fosse embora, nunca mais voltaria, e então saiu correndo por se sentir egoísta. Ikuto foi atrás dela, mas encontrou o chefe, que se ofereceu para ser seu conselheiro temporário. Mais tarde, a velha encontrou Suzu na praia, e Suzu desabafou suas preocupações. A velha revelou que havia uma forma de sair da ilha. No entanto, cabia a Suzu decidir se queria que Ikuto soubesse. Suzu passou mais tempo na praia, e quando voltou para casa, Ikuto se desculpou por não considerar seus sentimentos. Suzu disse que entendia, e o surpreendeu ao revelar que havia uma forma de sair da ilha. Eles então foram ver o chefe, que contou a lenda do deus dragão do mar que vivia em um santuário na pequena ilha ao lado da deles. O santuário tinha uma chave, mas estava na montanha gelada, e chegar lá não seria fácil. Depois de deixarem a velha, os dois começaram a jornada para a montanha em busca da chave. No entanto, não perceberam que os outros os seguiam ou que haviam armado uma armadilha para impedi-los de subir a montanha. A única parte boa foi que Rin colocou placas no labirinto para ajudá-los, para a irritação de Tikage. Ela então saiu furiosa em direção à saída, onde havia preparado outra armadilha caso Suzu e Ikuto chegassem lá. Quando ativou a armadilha, uma grande pedra rolou pelo labirinto, destruindo tudo em seu caminho, incluindo as garotas que estavam lá. Enquanto Ikuto e Suzu corriam por suas vidas, o Senhor do Norte apareceu e a empurrou de volta. No entanto, quando soube que eles estavam indo pegar a chave do santuário do deus dragão do mar, ele disse que não podia deixá-los passar. Eles tentaram convencê-lo, mas ele se recusou e tentou atacá-los, então perguntaram qual era o problema. O tigre então revelou que o trabalho dos 4 senhores da ilha era proteger o guardião da ilha, o deus dragão do mar. Ikuto então percebeu que teriam que derrotar os 4 senhores para conseguir a chave. Quando o tigre avançou contra eles, Meimei apareceu de repente e o fez tropeçar, mas isso não o impediu de tentar machucar Ikuto. Vendo isso, Meimei e Tano decidiram lutar contra ele no lugar de Ikuto, e por um milagre venceram. Ikuto e Suzu então seguiram em frente e encontraram o Senhor do Leste, mas Shinobu apareceu e assumiu porque achou que parecia divertido. Isso permitiu que os dois prosseguissem, mas logo encontraram o Mestre Gato. Então Suzu decidiu enfrentá-lo. O Mestre Gato a desafiou por alguns segundos, mas então ela percebeu que estava lutando contra um gato disfarçado de seu mestre. Nesse mesmo momento, mais gatos disfarçados de seu mestre apareceram, então Suzu começou a tentar encontrar o verdadeiro. No final, foi Eikudo quem o encontrou porque ele tinha 2 caudas. O Mestre Gato então aceitou a derrota e deixou que eles seguissem para a montanha. Os dois estavam preocupados, pois não sabiam quem era o Senhor do Oeste, mas continuaram e finalmente chegaram ao pequeno santuário na montanha. No momento em que tentaram pegar a chave, o Senhor do Oeste apareceu e a pegou. Para surpresa deles, era Kariade, que convidou Ikuto para tentar derrotá-lo. Ikuto instruiu Suzu a ficar para trás e atacar Karaji com sua espada de Kendo, mas suas habilidades não eram páreo para o galo. Mesmo assim, ele continuou lutando. E justo quando Karaji tentou acabar com Ikuto, Suzu interveio e recebeu o golpe. Felizmente, ela não se feriu, mas implorou a Ikuto para desistir, pois não queria que ele se machucasse. Ikuto assegurou que ficaria bem, então pegou sua espada para desafiar Karaji novamente. Desta vez, quando o galo atacou, ele estava preparado e conseguiu recuperar a chave. Um tempo depois, ele e Suzu chegaram ao santuário do deus dragão do mar, sem perceber que Ayana os seguia. Ela estava determinada a detê-los e nadou até o fundo da água para falar com o dragão do mar. Ela quase perdeu a vida e rapidamente agarrou o que pensou ser uma videira, mas na verdade eram os bigodes dos deuses do mar. Quando se soltou, ela entrou em pânico e nadou de volta à superfície. Ao mesmo tempo, a caverna começou a tremer, então todos correram para fora para evitar serem enterrados vivos. A Ayane não percebeu que ainda segurava o bigode até Suzu perguntar o que era, e todos ficaram chocados quando ela disse a quem pertencia. Mais tarde, ela se encontrou com os outros, que expressaram felicidade por Ikuto não poder deixar a ilha. Quando a Ayane começou a rir, o chefe apareceu e pediu que pensassem no que era melhor para Ikuto, e não para eles. Com isso, todos ficaram em silêncio até Mate aparecer de repente e dizer que Ikuto estava indo para o mar porque seu Shikigami havia mostrado. Eles imediatamente correram para tentar detê-lo, mas Suzu bloqueou o caminho, então a velha perguntou se ela estava bem com Ikuto saindo ou se machucando. Com isso, Suzu correu para a água e enquanto começava a nadar em direção a ele, a baleia veio para ajudá-la. Ela então começou a chamar Ikuto e quando ele se virou, implorou para que ele não fosse, pois não queria se separar dele. Ikuto tentou ir até ela, mas foi puxado para um redemoinho, fazendo com que ela mergulhasse atrás dele. A correnteza era tão forte que a mandou de volta para a terra, mas Ikuto não estava com ela. A velha disse que o deus dragão do mar estava bravo, e todos se viraram para olhar para Ayane, que alegou ser inocente. Suzu os ignorou e pulou nas costas da baleia antes que alguém pudesse detê-la. Ela conseguiu chegar a um lugar seguro onde podia mergulhar e nadou tão fundo que quase foi arrastada pelas ondas. Felizmente, ela estava dentro da caverna e seus amigos conseguiram puxá-la para fora. Eles então disseram que iriam ajudá-la e, como a culpada, Ayane mergulhou na água para devolver os bigodes do dragão do mar. Assim que foram reatados, o dragão do mar nadou para longe e as garotas puxaram Ayane para fora da água. Então começaram a rezar, pedindo ao deus do mar para proteger Ikuto. Do lado de fora, o chefe e o senhor viram uma luz brilhante do mar e souberam que o deus do mar estava em ação. Enquanto isso, Mate brincava com outro boneco voodoo, fazendo Ikuto acordar e nadar até a superfície. Para sua surpresa, viu sua irmã Misaki, em um barco com alguns homens. Mas o que mais o chocou foi que a experiência de Misaki era muito parecida com a dele, e ela estava vivendo em uma ilha só com homens. Mesmo assim, ficou feliz que ela estava bem, mas disse que não poderia ir com ela. Misaki perguntou se ele tinha alguém esperando por ele, e ele respondeu que sim, então os homens jogaram uma baleeira para ele e começaram a remar de volta para a ilha deles. Ikuto nem se despediu da Miss Gai. Assim que subiu no barco, começou a remar com todas as suas forças, tentando voltar para sua ilha. Na manhã seguinte, Tonkatsu o encontrou desmaiado na praia, o que surpreendeu Suzu. Quando Ikuto abriu os olhos, ela o abraçou e disse que estava feliz que ele tinha voltado. Isso é tudo por hoje, mas antes, como você acha que é a vida de Misaki na outra ilha, e os irmãos se veriam novamente?